Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é o tio Rodrigo, isso mesmo, esse tio que ama todos vocês, que gosta muito de contar historinhas, o tio que conta historinhas para abençoar a vida de cada um de vocês, porque ama muito o que faz. A historinha de hoje está maravilhosa, como sempre, né? Ainda mais quando tratamos da historinha do Papai do Céu, que são reais, né? Hoje vamos falar de uma história muito linda que se chama Daniel na Cova dos Leões. Durante o reinado de Dário, Daniel, servo de Deus, foi colocado como um dos três grandes líderes do império. Apesar de ser estrangeiro judeu e exilado, vindo de outra terra, fora colocado numa posição muito elevada. Ele e outros dois estavam à frente dos prefeitos, líderes do reino. Os outros dois, superintendentes e os prefeitos, tinham muita inveja de Daniel, por isso tentavam descobrir algo de errado no trabalho dele para poderem acusá-lo diante do rei. Mas Daniel era um homem muito correto, era honesto, cumpria as leis e não fazia nada de errado. Como eles não conseguiam encontrar nada de mal nas atitudes e no trabalho de Daniel, combinaram entre si: não vamos conseguir encontrar nada para acusar Daniel, a não ser que a gente descubra alguma coisa relacionada ao Deus que ele adora. Daí foram até o rei Dário e lhe disseram: todos nós, líderes, prefeitos, governantes, conselheiros do reino, concordamos que o rei deve ordenar um decreto. Ó Alteza de ordens para que durante 30 dias ninguém esteja autorizado a fazer nenhum pedido, seja aos deuses ou aos homens, somente se faça petições ao senhor rei Dário. E quem desobedecer a esse decreto deverá ser lançado na cova dos leões. Recomendamos que essa lei seja escrita e assinada pelo rei, para que não seja cancelada em nenhuma parte do nosso império. E assim o rei Dário assinou o decreto e logo passou a ser obrigatório entre todos no reino. Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Quando ele soube desse decreto malvado, foi para casa. No andar superior, ele tinha um quarto com janelas voltadas para a direção da cidade de Jerusalém. Como fazia sempre, ajoelhou-se ali com a janela aberta e orou ao Senhor Deus. De repente, os inimigos de Daniel apareceram e descobriram que ele continuava a fazer as orações, pedidos e agradecimentos ao Papai do Céu. Eles foram logo até o palácio do rei para acusar Daniel de descumprir o decreto. O Senhor assinou o decreto, rei, mas Daniel descumpriu a sua ordem. Ele não está nem aí para o Senhor rei Dário. Este Daniel, estrangeiro, continua a fazer orações ao Deus dele 3 vezes ao dia. O rei ficou muito triste porque gostava de Daniel e tentou livrá-lo até o fim do dia. Mas aqueles homens maldosos voltaram ao rei Dário e disseram: Majestade, o rei sabe que nenhum decreto dos medos e persas promulgado pelo rei pode ser mudado. Então o rei deu ordem para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. Porém, ele disse a Daniel: Daniel, que o seu Deus e que a quem você serve fielmente te livre. Colocaram uma pedra sobre a entrada da cova dos leões e o rei selou com o seu anel para que nada fosse mudado. Naquela noite, o rei Dário mal conseguiu dormir e também não comeu nada. Logo cedinho, de manhã, foi triste até a cova dos leões e chamou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, fielmente conseguiu te livrar dos leões? Daniel respondeu: Viva o rei! Glória a Deus! Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, para que não me fizessem mal. Ele sabia que eu era inocente e também não fiz nada contra ti, ó rei.
Então o rei, com muita alegria, mandou que Daniel fosse tirado da cova dos leões. Quando foi puxado para fora, viram que não tinha sido mordido, porque tinha confiado em Deus. O rei deu uma ordem para que prendesse aqueles que tinham acusado Daniel. Eles e suas famílias foram tirados para dentro da cova e os leões acabaram com eles. O rei Dário escreveu uma carta às pessoas do mundo inteiro, que todos do meu reino tremam e temam ao Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva seu povo, realiza sinais, maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Glória a Deus. Moral da historinha. Por vezes vamos enfrentar um conflito entre obedecer a Deus e obedecer aos homens. Daniel foi um ótimo exemplo de alguém que se manteve fiel ao Senhor e compromissado com a sua vontade, mesmo que para isso tivesse que correr risco de morte. Mantenha uma vida de oração constante e sua fé sempre firmada no Papai do Céu. Ainda que existem decretos e leis humanas que digam o contrário, escolha obedecer primeiro o Papai do Céu. Lembre-se, é mais importante obedecer ao Papai do Céu do que aos homens. Isso está em Atos, capítulo 5, versículo 29. Meus amores, um beijo para vocês. Fiquem todos com o Papai do Céu.